O melhor amigo do meu namorado acabou de me segurar na piscina de um jeito que não tinha nada de técnico. E agora estou aqui, sentada ao lado do meu namorado, fingindo normalidade enquanto ele elogia o quanto estou evoluindo. Meu nome é Elara, o homem ao meu lado é o Marcos e o treinador é o Liam, sócio e praticamente irmão dele. Foi o Marcos quem implorou para que Liam me desse aulas particulares na piscina do condomínio dele, para me ajudar a superar um medo antigo de água. O plano era simples, seguro, entre amigos. Mas a confiança virou outra coisa, e o toque dele começou a significar mais do que apoio. A água, que era meu pânico, virou meu refúgio secreto com ele. A campainha toca e meu coração dispara contra as costelas. Um tambor descontrolado. É o Liam, chegando para o jantar que fazemos toda semana. Marcos abre a porta sorrindo, mas meu olhar encontra o de Liam por cima do ombro do meu namorado. Seus olhos não desviam por um segundo. Naquele instante, senti um arrepio subir pela minha nuca. Frio, exatamente como o toque da mão dele uma hora atrás, me guiando na água. Eu tentei, juro por tudo que eu tentei evitar. A semana inteira foi uma contagem regressiva para aquele jantar, e cada hora que passava era um nó a mais no meu estômago. Eu me vesti com uma calça de linho bege, uma blusa solta, qualquer coisa que não marcasse meu corpo, qualquer coisa que não lembrasse o maiô cor de vinho colado na minha pele. Eu queria ser invisível, neutra, uma espectadora. Marcos, como sempre, não percebeu nada. Para ele era só mais uma quinta-feira. Para mim era o primeiro teste, e eu estava prestes a ser reprovada. A comida estava na mesa. Marcos contava animadamente sobre um novo projeto. Eu sorria, concordava, mas meus ouvidos eram dois radares sintonizados em outra frequência. Leon estava quieto, sentado à minha frente. E então aconteceu. Enquanto Marcos gesticulava, Liam, sem desviar os olhos do meu namorado, levou o copo de vinho à boca e depois o repousou na mesa. Com o indicador, ele começou a traçar a borda circular do copo. Um movimento lento, contínuo, hipnótico. Exatamente o mesmo círculo que o polegar dele desenhou na minha pele, debaixo d'água. Meu corpo reconheceu o gesto antes da minha mente. O garfo de repente pesou 1 tonelada na minha mão e caiu, batendo contra o prato com um barulho metálico que fez os dois olharem para mim. Desculpa, eu tô desastrada hoje, eu disse, a voz saindo fina demais. Marcos riu. Leon não. Ele apenas parou de mover o dedo e recolheu a mão. O jantar terminou com a minha ansiedade em carne viva. Marcos recebeu uma ligação de trabalho e foi para o escritório, nos deixando com a bagunça. Deixa que eu ajudo, Liam disse, e a frase soou mais como uma ordem do que uma oferta. O silêncio na cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da água na pia e dos pratos se chocando levemente. Eu secava, ele guardava. 1, 2, 3 pratos. A normalidade era uma fantasia frágil que estávamos encenando. Você foi bem hoje, ele falou baixo, sem se virar. Está quase lá. Eu apenas assenti, focada em uma mancha de gordura no prato. Você não está com medo da água, Clarana. Ele continuou, a voz mais perto. Ele estava ao meu lado agora. Está com medo de outra coisa, de perder o controle. Meu corpo inteiro congelou. Minhas mãos pararam de mover o pano de prato. Eu fiquei ali, segurando no prato úmido, incapaz de respirar. Ele sabia. De algum jeito, ele via através da fachada que eu construí por anos. Marcos achava que era um medinho bobo de infância. Liam enxergava o trauma, a expiação. Eu. Eu não sei do que você está falando. A mentira saiu fraca, patética. Ele deu um riso sem humor. Sei sim, eu também tinha uma luta. A minha era com o tempo. Cada segundo a menos na piscina era uma vitória. Até que uma lesão me venceu. A pior parte não é perder, sabe? É o silêncio que vem depois, o vazio.
Ele disse isso, e pela primeira vez eu não vi o treinador, o sócio do meu namorado. Eu vi um homem que também estava se afogando, mas em terra firme. E naquele instante, uma conexão horrível, perigosa e inegável se formou entre nós. Me diz, por favor, que eu não sou louca de ter sentido isso. Eu preciso que alguém me diga que entendeu o que aconteceu naquele momento, porque eu mesma não entendo. Fica aqui, não me deixa sozinha com essa história. Eu preciso terminar de contar. A voz de Marcos ficou distante no corredor, resolvendo algum problema com um fornecedor pelo telefone. O som da porta do escritório se fechando foi um clique seco, definitivo. Ficamos só nós dois na cozinha, cercados pelos restos do jantar. O silêncio era pesado, denso. Leon começou a juntar os pratos sem dizer uma palavra. Eu peguei um pano, comecei a limpar a bancada de mármore, um movimento repetitivo, seguro. Ele não percebe, não é? Liam disse baixo, de costas para mim. Meu corpo enrijeceu. O quê? Minha voz saiu como um sopro. Que você passou o jantar inteiro sem respirar direito. A minha mão parou no meio do caminho. O pano úmido e frio contra a minha pele. Eu não me virei. Eu estava ótima. A mentira soou patética até para mim. Não, não estava, mas você é boa nisso. Ele se virou e eu senti seu olhar nas minhas costas. Em fingir que está. Eu finalmente olhei para ele. Ele estava parado perto da pia, um prato na mão, mas não olhava para o prato. Olhava para mim. Por que você repara nessas coisas? Ele deu um passo na minha direção, colocou o prato na bancada com um cuidado exagerado. Porque eu sei o que é viver em apneia. A metáfora me atingiu como um soco. A piscina, a vida, tudo misturado numa frase só. Um nó se formou na minha garganta, quente e dolorido. Desviei o olhar. Voltei a me concentrar na bancada. Marcos já deve estar voltando. Eu sei. Ele não se afastou. A proximidade dele era uma fonte de calor no frio da cozinha. Eu podia sentir a respiração dele. Elara! Ele disse meu nome e eu fechei os olhos. O que foi? Não precisa ter medo de mim. Abri os olhos e a sinceridade no rosto dele era devastadora. Era pior que desejo, era reconhecimento. E sem pensar, as palavras simplesmente escaparam da minha boca. Um sussurro fraco, uma confissão. Não é de você que eu tenho medo. Eu estou passando o mesmo filtro de café pela terceira vez. O pó escuro cai no lixo e eu pego o saco de novo, meço a quantidade, coloco no filtro. Meus dedos não parecem meus. Eles se movem com uma lentidão de pesadelo, como se estivessem debaixo d'água. Na minha frente, a tela do celular está acesa. Uma mensagem para o Marcos, que está trabalhando no quarto ao lado. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Eu escrevi isso há 10 minutos. A frase pulsa na tela. Errada. Falsa. As letras parecem zombar de mim. Apago. Bom dia. Te vejo na cozinha? Pior. Vazio demais. Apago de novo. Meu polegar treme sobre o teclado. A verdade é que eu não dormi. Cada vez que eu fechava os olhos, eu sentia a pressão dos dedos dele na minha cintura, o calor da respiração dele no meu pescoço. Não foi nada, foi tudo. Eu repito isso para mim mesma. Uma, duas, 10 vezes. O que aconteceu foi só uma conversa. Mas a cozinha ontem à noite não tinha ar. E quando a mão dele roçou na minha para pegar um copo, não foi um acidente. Eu sei que não foi. E eu não me afastei. Meu celular vibra com uma notificação inútil e eu quase o deixo cair. O coração dispara, um pânico gelado. Um chiado fino, agudo corta o silêncio do apartamento. Levo um segundo para entender o que é. A chaleira. Eu a coloquei no fogo há quanto tempo? Corro para o no fogão. O metal branco está superaquecido. A pouca água que resta borbulha furiosamente, um grito de socorro. Desligo o fogo com um tapa. O silêncio que se segue é mais alto que o barulho. Eu me apoio na bancada,
a cabeça latejando. A cozinha está um caos silencioso. O filtro de café vazio, o pó derramado, meu celular com a tela ainda acesa, esperando por uma frase que eu não consigo escrever. A porta do quarto se abre e eu me endireito, o corpo rígido como uma tábua. Marcos entra na cozinha bocejando com aquele sorriso sonolento que eu costumava amar. Ele vem na minha direção e meu instinto é dar um passo para trás. Eu me forço a ficar parada. Bom dia, ele diz, a voz rouca. Antes que eu possa responder, ele estende a mão e, com o polegar e o indicador, segura meu queixo delicadamente, virando meu rosto para a luz que entra pela janela. É um gesto só nosso. Ele faz isso para ver a cor dos meus olhos pela manhã. Diz que eles mudam de tom. Hoje eu sei que eles não estão verde água. Devem estar turvos, opacos, cheios do que aconteceu aqui neste mesmo lugar. Eu quero gritar, quero confessar, mas meus lábios não se movem. O toque dele, que sempre foi meu porto seguro, agora queima. Minha respiração fica presa na garganta e eu sinto meus ombros se encolherem, um movimento mínimo, quase um espasmo. Ele franze a testa. Tudo bem? Parece que viu um fantasma. Eu forço um riso. O som sai arranhado, feio. Só estou com sono. A chaleira quase pegou fogo. Ele ri, soltando meu rosto e se virando para pegar uma xícara. Cuidado, Elara. Um dia você ainda incendeia o apartamento. A normalidade da frase dele é uma bofetada. Ele não vê, não faz ideia. E enquanto ele se serve do café que eu não consegui terminar de fazer, eu coloco as duas mãos espalmadas na bancada de mármore frio. Pressiono com força, sentindo a pedra gelada contra a minha pele, os nós dos meus dedos ficando brancos. Eu me ancoro ali, naquele silêncio, naquela cozinha, naquela mentira. A decisão está tomada, não com palavras, mas com o peso do meu próprio corpo. Nós estávamos no sofá, um filme de ação qualquer passando na TV, e Marcos ria de uma explosão mal feita. Eu estava com a cabeça no ombro dele, tentando me concentrar nas luzes piscando, no som alto, em qualquer coisa que não fosse a minha própria mente. Em uma cena, o herói se pendurou de um jeito desajeitado para salvar alguém. Sem pensar, as palavras saíram da minha boca, um murmúrio baixo, quase um desprezo. Que desperdício de movimento! A frase pairou no ar por um segundo, estranha, técnica, completamente fora do meu vocabulário. Marcos se mexeu, tirou a cabeça do meu ombro e olhou para mim. A diversão no rosto dele deu lugar a uma curiosidade genuína. Desperdício de movimento? Onde você aprendeu isso? O pânico subiu pela minha garganta, gelado e rápido. Era a frase de Liam, a crítica que ele mais fazia na piscina, quando eu batia os pés com muita força, quando eu usava o braço de forma ineficiente. Eras a obsessão dele: economia, precisão, nenhum gasto de energia em vão. Meu cérebro trabalhou em alta velocidade, vasculhando uma desculpa que não soasse como uma. Ah, eu li um artigo hoje sobre treinamento de atletas de alta performance. Sabe, para aquele projeto novo do trabalho, sobre otimização de processos, falava muito sobre isso, como cada gesto conta, como eles eliminam tudo que é supérfluo. Eu disse o nome de um portal de notícias de negócios que Marcos conhecia. Até inventei o título do artigo. Achei fascinante a psicologia por trás disso. A mentira foi tão detalhada, tão específica, que pareceu verdade até para mim. Ele me olhou por um instante, o olhar ainda questionador, mas então relaxou. Sério? Que legal! Me manda do link depois, parece interessante. O claro que eu respondi saiu firme, mas por dentro eu estava desmoronando. O link não existia. Aquele fio estava solto no mundo agora, uma pequena mentira concreta que eu teria que sustentar ou torcer para que ele esquecesse. Ele voltou a atenção para a TV, mas eu não conseguia mais. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso daquelas 3 palavras. Um desperdício de movimento. Era exatamente o que minha vida havia se tornado. Um esforço enorme, desajeitado
e ineficiente para manter duas realidades opostas sem que elas colidissem. E eu sabia, com uma clareza assustadora, que a energia para isso estava me acabando. A recaída veio numa terça-feira chuvosa. Marcos estava preso em uma reunião que se estenderia pela noite. O apartamento estava silencioso. O único som era o da chuva batendo na janela, e o silêncio estava me enlouquecendo. Cada minuto sozinha era um convite para o pensamento voltar para onde a piscina, para onde a cozinha, para o olhar dele, e então meu celular brilhou, o nome de Liam na tela. Não era uma ligação, era uma mensagem. Como está a apneia hoje? Meu coração deu um salto tão violento que eu senti o impacto físico no peito. Eu sabia que não devia responder. Sabia que era o primeiro passo para um lugar de onde não haveria retorno. Mas eu cedi. Cedi porque minha dependência não era de um toque, era de ser vista. Era a necessidade desesperada de falar com a única pessoa no mundo que não me olhava e via a Elara serena e controlada, mas a mulher que estava se afogando em terra firme. Pior do que nunca, digitei, e o alívio de admitir aquilo foi imediato e viciante. Começamos a trocar mensagens e eu me sentia viva de novo. Fui até a janela da sala, olhando a chuva, o celular na mão, um sorriso estúpido no rosto. Foi quando eu vi os faróis do carro de Marcos virando a esquina, muito mais cedo do que o previsto. O mundo parou. Por um milissegundo eu fiquei paralisada. Então o instinto de sobrevivência tomou conta. Meu polegar se moveu numa velocidade sobre-humana, fechando o aplicativo de mensagens. A mão livre, que estava apoiada no vidro, voltou com um tranco. Meu corpo se virou da janela em um movimento brusco, quase tropeçando nos meus próprios pés. Eu joguei o celular no sofá como se ele queimasse, a tela virada para baixo. A chave girou na porta. Eu não tive tempo de controlar a respiração. Meu peito subia e descia freneticamente. Eu apenas forcei meus lábios em algo que deveria parecer um sorriso de boas-vindas. Marcos entrou, sacudindo o guarda-chuva. A reunião foi cancelada, surpresa. Ele sorriu, mas o sorriso dele morreu quando olhou para o meu rosto. Nossa, você está pálida, tá tudo bem? Naquele exato instante, enquanto eu abria a boca para inventar uma desculpa sobre um barulho que ouvi lá fora, uma certeza fria desceu pela minha espinha e se alojou no meu estômago como uma pedra de gelo. Não era um pensamento, era uma sensação física, uma verdade corporal. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir manter aquilo. Eu tinha acabado de escapar por segundos. Segundos. E a percepção de que a minha vida agora era medida em segundos me deixou sem ar de uma forma que nenhuma piscina jamais conseguiu. A paz durou menos de 48 horas. Estávamos na sala, eu lendo um livro qualquer, ele com o notebook no colo, respondendo e-mails. O silêncio era confortável, doméstico, falso. Amor, ele disse sem tirar os olhos da tela. Estava procurando aquele artigo que você falou sobre eficiência de movimento. Não achei nada com aquele título. Você lembra o nome do autor? Meu coração parou e depois disparou. Uma batida surda contra minhas costelas. Congelei com o livro aberto nas mãos, as palavras se embaralhando na página. O link não existia. O artigo não existia. A mentira estava ali, nua e exposta, dependendo de outra mentira para sobreviver. Minha garganta secou instantaneamente. Ah! A pausa foi longa demais, um abismo de silêncio que eu tentei preencher com um sorriso que não chegou aos meus olhos. É um autor europeu, acho que não é muito conhecido aqui. É Dr. Soren Andersen, dinamarquês, se não me engano. O nome simplesmente saltou na minha mente. Específico, crível. Minha mão direita, a que não segurava o livro, foi para o meu celular, que estava na mesinha ao lado. Um gesto automático, sem propósito, como se eu fosse checar a informação que acabara de inventar. Marcos me olhou pela primeira vez.
Soren Andersen? Ele repetiu, digitando o nome lentamente. Vou ver se acho alguma palestra dele. Parece o tipo de coisa que a gente podia aplicar no planejamento da empresa. Ele sorriu para mim, um sorriso genuíno, e meu estômago se revirou em um nó de culpa e pânico. Eu apenas assenti, a voz subindo meio tom. Isso, ótima ideia. Voltei meus olhos para o livro, mas eu não via mais as letras. Eu só via o cerco se fechando. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar. Corri para o seu banheiro, o único lugar seguro, e me tranquei. A mensagem para Liam foi um desabafo desesperado, uma sequência de palavras atropeladas. Ele perguntou, do artigo, do autor. Eu inventei um nome, Soren Andersen. Meu Deus, ele está pesquisando agora. Eu vou desmaiar. A resposta dele veio em menos de 10 segundos. Respira, Elara. Calma. Ele não vai achar nada. É só isso. Mas a calma dele não me alcançava. Você não entende, ele anotou. Ele vai ficar com isso na cabeça. Eu não consigo mais mentir. Era uma confissão. O fim da linha. Eu via o desastre chegando em câmera lenta. Não, ele escreveu. A gente só precisa ter mais cuidado. E então o erro. A frase que selou nosso destino. Fica calma. A gente se fala amanhã. Me encontra no café da esquina do seu prédio. 9 da manhã. Ninguém vai saber. A mensagem chegou, mas não para mim. No topo da tela do celular de Liam, duas conversas estavam abertas. A minha e a de Marcos, com quem ele tinha falado sobre trabalho 5 minutos antes. Na pressa, no pânico de me acalmar, o dedo dele tocou na janela errada. A mensagem com o local, a hora e a promessa de um segredo foi enviada para o meu namorado. Liam percebeu o erro no instante em que o balão de texto azul apareceu sob o nome Marcos. O entregue surgiu embaixo da frase, uma sentença de morte digital. O relógio começou a correr. O som do meu próprio coração batendo no silêncio do banheiro era a única coisa que eu ouvia. Eu apaguei a tela do celular, mas a imagem da mensagem enviada para o homem errado estava queimada na minha retina. Fiquei ali, sentada na beirada da banheira, por 1 minuto que pareceu uma vida inteira. Então, ouvi o barulho da porta do quarto se abrindo. Passos lentos, pesados, vindo pelo corredor. Não eram os passos de Marcos, eram os de um estranho. A maçaneta do banheiro girou, mas a porta estava trancada. Silêncio. E então a voz dele, abafada pela madeira sem emoção nenhuma. Café? A palavra única me atingiu como uma pedra. Abri a porta. Ele estava parado ali, o celular na mão, a tela acesa com a mensagem de Liam. Seus olhos não tinham raiva, estavam vazios. E isso era 1000 vezes pior. Marcos, eu. Minha voz morreu. Não havia o que dizer. 9 da manhã, ele disse, lendo a mensagem em voz alta, como se estivesse lendo uma lista de compras. Ele levantou o olhar para mim. Ele te ensinou a mentir sobre autores dinamarqueses também? Ou só sobre economia de movimento? A conexão, a teia de mentiras que eu teci, ele a desfez com 2 frases. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Que a culpa era minha por precisar que alguém visse o que ele não via? Que eu estava me afogando e usei outro homem como boia? A verdade era feia e patética. Ele esperou, o rosto uma máscara impenetrável. Eu apenas balancei a cabeça, uma negação inútil que não negava nada. Ele não gritou, não me acusou de mais nada. Ele se virou e caminhou em silêncio até a cozinha. Eu o segui, um autômato. Ele foi até o armário, pegou a minha xícara preferida, a que ele me deu de presente de aniversário, com uma pequena constelação pintada à mão. Ele a segurou por um instante. Depois, caminhou até o lixo e, sem uma palavra, a soltou. O som da cerâmica se estilhaçando contra o fundo do cesto foi a única coisa que quebrou o silêncio. Foi o fim. Ele pegou as chaves na mesinha da sala e saiu, fechando a porta atrás de si sem fazer barulho. A porta fechou e eu continuo aqui,
parada, olhando para os cacos da minha xícara no lixo. A verdade é essa, crua. Acabou. E agora eu te pergunto: se você estivesse no meu lugar, se sentindo invisível, se afogando em silêncio, e alguém, a pessoa errada, te oferecesse a mão, o que você faria? Você teria contado a verdade sabendo que destruiria tudo? Ou você também teria se agarrado à única pessoa que pareceu entender que você não estava respirando? Seja honesto, pelo menos comigo. Você teria tido a coragem de se afogar sozinho?